Absurdo flagrado. Gente, uma criança, né, 11 anos de idade, ainda é criança, uma estudante, foi atacada por um camarada no meio da rua, isso em Viana, bairro Industrial. Tá vendo o cara que subiu? Ele tentou atacar um carro, não conseguiu, pegou essa menina, vai puxar pelo cabelo, olha aí, puxa pelo cabelo e joga essa menina no chão. Ela estava caminhando, indo para a escola, isso às 7 da manhã. Vai vir uma mulher de moto, ela joga a moto, parte para cima do cara. E eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas chegaram lá para acudir essa menina. A Gabriela Valdetário Vieira está comigo no circuito, porque eu quero entender. Essa criança tentou se proteger, as pessoas tentaram proteger essa criança. Eu quero saber como é que está essa menina, se você conversou com alguém da família. Cadê a Gabi para falar dessa imagem impressionante e o que você vai trazer para nós ainda durante o Cidade Alerta, Gabi? Pois é, Fuli, eu conversei sim com essa menina de 11 anos, conversei também com familiares dela, todo mundo está muito abalado com essa situação, porque as imagens são chocantes. Eram por volta de 7h30 da manhã, quando essa menina aparece caminhando, seguindo para a escola, coisa que ela faz normalmente. Parte do percurso ela fez acompanhada da mãe, só que depois a mulher parou no ponto de ônibus, pegou o ônibus para seguir para o trabalho e a menina seguiu sozinha, caminhando em direção à escola. Só que em determinado momento, quando a gente vê aí nas imagens, ela caminha descendo uma ladeira e esse rapaz já aparece correndo a ladeira, em sentido oposto a ela. De repente ele começa com essas agressões, a menina grita pedindo ajuda, né? Ela não entendia por que ela estava sofrendo essas agressões. A situação chamou a atenção de quem passava ali pela região, 7 horas da manhã, um horário movimentado, porque as pessoas estão indo para o trabalho, as crianças estão seguindo para a escola, então as pessoas pararam para acudir essa menina. Inclusive, teve uma mulher que passava de moto, na hora ela viu a situação, jogou a moto para cima desse homem para ver se ela conseguia tirar ele de cima dessa menina. E foi esse momento, né, quando ela finalmente se desvencilhou desse homem, ela correu em direção à escola e lá pediu ajuda das diretoras, professoras, para que falasse para a mãe sobre o que tinha acontecido. Como eu disse, eu conversei com essa menina de 11 anos, ela está muito assustada com o que aconteceu, ela teve ferimentos no cotovelo, teve ferimentos no pé, inclusive precisou enfaixar o braço, né, a região do cotovelo e também o calcanhar. Além disso, ela teve ferimentos, arranhões no rosto, ela levou uma pancada no rosto, então ela está também com o olhinho meio inchado, a cabeça, mas ela disse que a principal dor não é nem a dor física, ela ficou atordoada, o psicológico dela está muito afetado com essa situação. Eu conversei com ela e agora a gente vai conferir um trecho da entrevista quando ela conta o que aconteceu na manhã dessa segunda-feira quando ela seguia para a escola. Vamos conferir. Eu tava indo, eu tinha acabado de despedir da minha mãe, né, no ponto de ônibus, e aí eu comecei a descer o morro, e aí eu comecei a descer e vi que ele tava meio transtornado, né, eu fiquei bem assim, meio insegura, mas fui, né, com aquele pressentimento ruim. Ele começou a gritar com o rosto cheio de sangue. Aí eu até fui pra calçada, né, pra evitar alguma coisa, pra não chegar perto, não tem? Aí ele começou a gritar, correr atrás dos carros, falou bem assim que ele era um homem de Deus. E aí depois ele falou isso aí eu comecei a descer, indo pra escola normalmente. Aí você está olhando o que, menina? E eu nem tava olhando pra ele, né? E aí ele veio chegando, aí depois ele veio correndo, ele começou a socar o meu rosto, ele puxou meu cabelo e me jogou no chão, aí eu comecei a gritar, pedir ajuda, aí veio um monte de gente, né, pra poder afastar ele de perto de mim. Pois é, eu conversei também com a mãe dessa menina e ela explicou o seguinte pra gente. Depois dessa situação toda, ela saiu em busca desse homem para entender aonde ele morava, quem era essa pessoa e por que ele agrediu a filha dela dessa forma tão brutal quando a menina só caminhava para ir para a escola. Finalmente, ela conseguiu encontrar a casa desse homem, ela chegou a conversar com os familiares desse homem e eles disseram o seguinte para ela, que mais cedo, antes dessas agressões que a gente viu nas imagens, esse homem teria pulado do segundo andar da casa dele, os familiares tentaram ali segurar ele, segundo a família desse homem, ele estava ali em uma situação, um momento de agitação, ele teria pulado do segundo andar dessa casa, saiu correndo pelas ruas e foi nesse momento que ele encontrou essa menina que seguia para a escola.
escola. E aí ele estava com a cabeça ensanguentada, segundo a família, por conta dele ter pulado do prédio. E aí ele viu a menina e começou essas agressões. A mãe dela conversou com a gente, ela falou que foi uma situação de desespero quando a própria escola ligou para ela falando sobre o que tinha acontecido com a menina. Vamos conferir agora a fala da mãe. Ela estava muito assustada mesmo. E toda machucada, ela foi me mostrando. Aí eu fui vendo, ela estava machucadinha, ela estava com o rosto arranhado, que ele socou o rosto dela. O olhinho dela tá começando a ficar meio inchadinho. Aí eu vi mais assim, por fora, né, que o cotovelo dela estava bem arranhado e o calcanhar, que foi na hora que eu acho que ele jogou. Ela falou que foi na hora que ele jogou ela no chão assim, ela acabou se machucando desse jeito. Aí o dedo dela também estava bem inchado, machucou bastante. Ela tá reclamando que o dedo ela não estava conseguindo mexer direito. Ali naquela hora das agressões aparece uma pessoa de moto que joga, tenta proteger ela chega a jogar a moto em cima desse homem. Sim, graças a Deus, era uma mulher na moto e a moça tentou jogar a moto pra cima dele, pra ele sair de cima dela. E ela até fala, mãe, ela gritou, falou, você é doido, para com isso. Aí foi no primeiro momento, depois que eu fiquei sabendo, que eu nem tinha visto o vídeo ainda, nem sabia que tinha vídeo, que o pessoal falou que no primeiro momento, ali naquele momento ele se jogou no chão, aí já fingiu que estava desmaiado, aí depois já levantou e começou a querer agredir mais gente também, parece, quebrar vidro de carro, um negócio assim. Uma história impressionante que nós vamos repercutir muito mais ainda hoje no Cidade Alerta. Essa criancinha de 11 anos que foi agredida por esse camarada que estava meio agitado, não podemos afirmar que se estava surtando, o que aconteceu. Duas coisas que eu preciso falar. Primeiro, antes do mimimi, essa mãe levou a filha de 11, ali era um trajeto curtinho até ela chegar à escola, uma mãe protetora e cuidadosa com essa criança. Antes que comece o mimimi, tá bom? Há uma super mãe que cuida dessa criança. A outra coisa é entender o que é que vão fazer com esse cara. Se ele está com algum problema, é preciso de uma clínica, tirar esse cara do convívio, porque não podemos ter o risco dessa criança poder ter morrido ali. E outro detalhe, né? Só vai para cima de criança. Aparece um sargento com 1,90 m de altura, não aconteceria isso na frente. Nunca, nunca. Espírito Santo, ó, Cariacica. Criminosos apanharam da população. O pau quebrou de quina isso durante uma tentativa de assalto. Segundo o povão, os caras tentaram assaltar, olha a covardia, uma grávida que estava no ponto de ônibus. Isso aconteceu hoje pela manhã. Põe no Cidade. Um dos suspeitos aparece com as pernas amarradas, caído no chão. Outra imagem mostra os dois homens dentro da viatura. Um deles ainda permanece com a corda nas mãos. As cenas foram registradas por moradores do bairro Santa Bárbara, em Cariacica, após uma tentativa de assalto. Segundo as testemunhas, na manhã de hoje, os dois suspeitos tentaram roubar uma grávida que aguardava o ônibus em um ponto da região. Essa situação aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A mulher estava sentada, aguardando o coletivo, quando os suspeitos chegaram e anunciaram o assalto. Eles foram agressivos, ela chegou a ficar machucada. Assustada, a vítima entregou todos os pertences. Só que o motorista que passava aqui pela região, ele flagrou toda a cena. Assim que os suspeitos subiram na moto e arrancaram, eles foram fechados pelo motorista do carro e acabaram caindo. Os gritos da vítima chamaram a atenção de populares, que na mesma hora conseguiram segurar os criminosos. Algumas pessoas ficaram revoltadas com o crime e partiram para cima dos dois suspeitos. Eles foram agredidos e amarrados até a chegada da polícia militar. A vítima sofreu algumas escoriações e precisou ser levada para um pronto atendimento aqui do município. Após o crime, o capacete usado por um dos suspeitos ainda estava perto do local do assalto. De acordo com a polícia militar, os suspeitos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. A ocorrência foi levada para o DPJ de Cariacica. Os dois homens foram presos em flagrante. Tudo porque nossa legislação canalha está criando bandidos canalhas e covardes que fazem isso. Nada pode ser feito com eles.